Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Recentemente, toda a poderosa BBC viu-se envolvida por causa da forma como tratou um discurso de Donald Trump no dia 6 de janeiro de 2021, após a derrota eleitoral no confronto com Joe Biden. Foi um trabalho de corte e costura de tal forma precioso que aquilo que foi dito por Donald Trump não tem nada a ver com o que passou, inclusive, em programas importantes da BBC, como o famoso Panorama BBC. No final do dia, Donald Trump parecia que apelava aos seus apoiantes para entrarem pelo Capitólio adentro e, desculpem a expressão, partir aquilo todo. Mas, de facto, não foi assim. Por causa desse escândalo, foi dimitido, ou que levou à demissão do supervisor das notícias, ou a CEO das notícias, e também o diretor-geral da BBC. A pergunta que nós temos que fazer é se de facto é um lapso de supervisão ou demos conta que é um modus operandi do canal. É porque não é preciso ir muito longe para descobrir uma BBC que não sabe aquilo que lhe acontece dentro de portas. Deixe-me apresentar-lhe um dos maiores apresentadores televisivos na década de 60, 70, 80 e alguns nos 90. Jimmy Savile, apresentador do Top of the Pops. Todas as semanas, milhões e milhões de pessoas de todo o mundo viam a apresentação de quem é que tinham sido as músicas mais ouvidas e passadas na rádio por Jimmy Savile, da BBC. Pois Jimmy Savile acabou por ser considerado e ser acusado como um dos maiores predadores sexuais da história da humanidade. E a BBC não sabia de nada. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. A emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E se você acha que isto é tudo o que a BBC está a passar, então é melhor olhar de novo, porque neste momento uma jornalista da BBC tem cerca de 20 contraordenações, porque cada vez que ela dá as notícias, em vez de utilizar a expressão pessoas grávidas, utiliza, pasme-se, a expressão mulheres grávidas. A BBC já começou a policiar, inclusive, as palavras utilizadas pelos seus próprios jornalistas. Mas não se preocupe, porque aqui no Burgo também há novidades. Uma outra plataforma mundialmente conhecida, neste caso a CNN, acabou por descobrir, aliás, foi de alguma forma ventilado uma acusação que existe dentro da própria CNN, que o seu diretor-geral é conhecido por dar os trabalhos importantes e os cargos de relevância a homens gays. É caso para dizer, algures no tempo ouvi alguém que dizia a comunicação social é o quarto poder, mas neste momento está deitada no quarto com o poder e, de acordo com este diretor da CNN, com mais alguém na cama. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, peço já desculpa pelo gaguejar, não é fácil sem teleponto, mas sem teleponto também é um desafio cada vez melhor e maior para cada um de nós. O nosso convidado de hoje para este programa, que é o pontapé de saída para uma semana de conversas, é o Jorge Marrão. Jorge, boa noite. Boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. De facto, se há um nome que, para quem acompanha as notícias e programação de uma forma em geral,
Diretora-Geral, que nos fica na memória é a BBC, as comédias da BBC ficam na história, pelo menos das nossas gerações. Isto que estamos a ver, e é já a primeira pergunta, nós estamos a ver lapsos ou estamos a ver comportamentos sistémicos que só agora é que estão a ser mais badalados? Boa noite. Claramente estamos num comportamento sistémico. E como é que nós podemos observar esse comportamento sistémico? Primeiro é a repetição exaustiva das notícias e dos temas relativamente àqueles agentes que consideram que podem trazer, no fundo, o diabo à terra. E, portanto, essa definição do diabo é apropriada por um conjunto de atores políticos que depois usa a comunicação social, e a comunicação social participa nisso de forma ativa. No fundo, hoje já apareceram muitos artigos escritos por jornalistas conceituados, diretores de jornais, diretores de televisão, a reconhecer que há uma espécie de ativismo político nas redações. E qual é o problema disto? Diria, bom, mas nós estamos no mercado aberto, há concorrência, cada um faz aquilo que quer. O tema central é que as instituições que estão ligadas ao escrutínio, se nós pensarmos, quer tribunais, juízes, quer jornalistas, e no caso a polícia não de escrutínio, mas de força coerciva, se não tiver um grau de independência e distância em relação aos acontecimentos e demonstrar que essa imparcialidade favorece o que nós achamos que é uma sociedade saudável democraticamente e um Estado de Direito, então as pessoas começam a desconfiar de tudo. E, portanto, nasce uma outra dimensão de comunicação, que é uma dimensão de comunicação que é paralela, que são as redes privadas, as redes sociais. Quando não havia internet, diria que eram os cafés, as tascas, onde se discutia os assuntos, e quem tivesse maior protagonismo, quem tivesse maior preparação, provavelmente controlava a mensagem que estava a ser veiculada. Hoje, isto é tudo muito mais explosivo. É explosivo porquê? Porque uma mensagem transmitida por uma televisão, que ela em si já encerra um erro, uma alteração propositada da informação disponível, depois torna-se exponencial porque é utilizada por um conjunto de pessoas. E, de repente, estamos todos baralhados e a fazer a pergunta, mas afinal o que é a verdade? E a verdade é algo que o homem procura desde que é homem, que é encontrar, porque por natureza humana somos dissimulados e, portanto, andamos sempre à procura de onde é que está, queremos ser justos e, portanto, queremos saber de onde é que está, o que é que está certo e o que é que está errado. Quando alguém que ganha credibilidade e perde-a desta forma, então não é só a própria instituição que fica em causa. Não é só. É o sistema, o conceito global de escrutínio da sociedade fica desafiado. Há uns anos eu tive uma experiência profissional em auditoria e a empresa onde estava teve um problema seríssimo, aliás, que levou à própria derrocada e falência dessa empresa. Eu estava a falar com um professor universitário americano e perguntava-lhe, e ele disse, o maior problema é que, de repente, aquilo que as pessoas acreditavam que era que as contas estavam certas, quando alguém faz um erro daquela dimensão, então o que é que levou a isto? E então entramos depois na especulação de porque é que isto acontece. Eu julgo que aqui contei uma história em tempos sobre o estagiário da TSF, se recordas. Mas alguém também me contou uma história, obviamente que eu não posso provar, mas que me ficou na memória, que um jornal que era diário, à segunda-feira, as notícias eram sempre muito enviesadas.
E a pergunta é, mas porquê que está sempre avisado? Então o diretor começou a perceber, a desconfiar a qualquer coisa. Então chegaram à conclusão que tinham 1 ou 2 pessoas de uma área política completamente infiltradas na redação. E que, portanto, faziam propositadamente para que aquela notícia que poderia não ter interesse nenhum numa edição normal de um editor, que é o que é relevante hoje discutirmos, não escolheu isso, escolheu outra coisa. Essa é a prerrogativa do editor. Mas uma coisa é a edição, que é um ato de vontade, se quisermos, de aquilo que eu acho que é relevante vocês saberem. Outra coisa é manipular, é truncar, é desvirtuar a peça jornalística que suporta aquela edição. E que foi o que aconteceu. Que aconteceu com Donald Trump, neste caso a BBC, não é? Claramente. Aquilo é um fato feito à medida, para que as pessoas tenham noção, não é? Um fato. E isso torna muito mais grave o que se passou. Portanto, o que se torna grave é que é uma espécie de montagem, se nós quisermos, há uma montagem tipo, eu diria, propositada para gerar um resultado. E isso é muito mau do ponto de vista de credibilidade das instituições. E, portanto, isso leva-nos a pensar que nós estamos numa fase da vida coletiva em que os mediadores... Repara, há uma outra dimensão que talvez ajude a perceber. Há um conjunto de políticos que quer basicamente silenciar as redes sociais, ou quer controlar as redes sociais. Nós temos que nos lembrar que as narrativas políticas fizeram sempre parte da sociedade, ou seja, não é por acaso que grandes empresários compram jornais, fazem aquisição de cadeias de televisão, dirigem-se para a rádio, porque obviamente quer influenciar a narrativa que a sociedade tem. E, portanto, isso faz parte da sociedade, não tem problema nenhum. Mas tem regras para se fazer isso. E essas regras não podem ser quebradas. O que é que acontece? Os políticos tradicionais, se quisermos... Eu, quando digo políticos tradicionais, são os políticos que nasceram numa geração em que as redes sociais não influenciavam tanto os eleitorados como influenciam hoje. Querem fazer aquilo que sempre o homem quis fazer, que é controlar a informação para que os outros não saibam tanto como ele, porque isso é poder. Exatamente. O poder vem daí. Eu controlo a informação do que tu discutes. E isso altera muito o registro de toda a sociedade. E, portanto, quando eu vejo estes políticos a fazer isso, a pergunta que eles têm que fazer é: mas porquê é que as pessoas estão a refugiar nas redes sociais? Porque têm dificuldade ou já não percepcionam as grandes plataformas de notícias como plataformas... Deixa-me só deixar-te aqui também um desafio, que é... nós vemos durante demasiado tempo as plataformas ou a comunicação social a ventilar determinadas notícias, depois chegamos à conclusão de que elas não são exatamente assim, só que depois, por exemplo, a reposição da verdade nunca tem a dimensão, nunca tem a visibilidade do que foi, por exemplo, a mentira ou o erro. E a outra questão é, se realmente o comportamento em relação ao discurso de Trump não pode ser considerado, inclusive, criminoso. Não, julgo que ele quer processar a BBC. Vamos ver como é que termina. Na boa lógica americana, vai terminar num acordo, provavelmente pagar uma indemnização bem churuda. Ninguém vai saber quanto é, porque... Porque torna-se confidencial, mas, portanto, isso é a lógica americana de que o processo não precisa de ir até às últimas consequências e decidido por um tribunal, pode chegar a acordo, assumindo que o outro reconhece a culpa. O comportamento torna-se criminoso no sentido em que eu tenho que ter uma noção da minha responsabilidade no exercício da minha função. E essa responsabilidade
Jorge, é social. É social, pronto. Nós estamos a falar de incidentes que causaram inclusive mortes, não é? Eu estava a escrever um artigo para o Jornal para Amanhã e depois retirei porque não queria gerar mais polémica e lembrei-me que era dizer assim, e as pequenas BBCs cá por aí. O problema agora, o maior problema da BBC, o maior problema que a BBC gera, se quisermos, à sociedade europeia, da Europa, é que é um referencial de jornalístico muito sério. Há décadas. E isso é assim, se o melhor faz isto, o que é que farão os outros? E, portanto, esta desconfiança tem que ser rapidamente eliminada. Mas como é que eu vi a reação de alguns jornalistas? A antiga diretora a ex-diretora do Público, Bárbara Reis, escreveu um artigo que é a BBC até errar é BBC. E, no fundo, conta o que é que eles fizeram para demonstrar, dentro do próprio canal, como é que tinham errado. É uma espécie de não é uma censura. Ou seja, é quase uma fórmula, que obviamente tem o direito de o fazer, mas é uma forma de desculpabilizar aquilo que a BBC fez. Até corrigiram o erro, eles foram BBC. Mas a pergunta não é... Quer dizer, a pergunta séria não é essa. É porquê é que a BBC fez isto? A forma como corrigiu até pode ser interessante. Pedir desculpa. A fazer mais programas, a explicar o que é que se tinha passado internamente. Mas porquê é que chegou isto? E depois, nós só estamos a ver... E isto, obviamente, vem a figura bíblica do bode expiatório. O bode expiatório é o diretor de informação... E a CEO das notícias. E a CEO das notícias. Mas a pergunta é, naquela máquina toda, ninguém foi capaz de denunciar o problema? Quem é que sentou à mesa do editor a fazer o corte e cola do discurso de Trump, por exemplo? Isto vem numa outra linha que eu tenho estado a refletir, que é, hoje o jornalismo, em alguns... Enfim, obviamente, temos sempre... que neste caso é exceção. Temos tendências boas jornalísticas, mas começa a haver uma outra tendência muito perigosa. Os jornalistas, por natureza, são antipoder, são contrapoder, seja ele qual esteja no exercício. Que, no fundo, é o poder quer controlar a informação, quer omitir, quer dizer isto não é tão grave, não é bem assim. Então, temos de ter sempre jornalistas a ir à procura do facto para demonstrar que o poder está errado. Nós hoje temos, estavam a lembrar, por exemplo, de um humorista, o caso do Ricardo Luz Pereira, que faz ativismo do poder contra o antipoder ou antissistema, que, por exemplo, que é o André Ventura. A pergunta é, bom, mas ele tem o direito, na escolha editorial, de fazer isso. Ou na escolha, não é editorial, mas na escolha do seu programa, o programa é dele. Só que isto gera um problema adicional. Qual é o problema? É que essa distância de humorista, que no fundo o humorista está sempre a caricaturar o poder, é uma caricatura que tem, eu diria, meia disfarçada. Porque aquele que mais, se calhar, reclama que o poder está errado, nem sequer tem direito a falar. Portanto, é este enviesamento, este desequilíbrio... São os Jimmy Kimmels, o Jon Stewart, o outro sul-africano que ficou depois a ocupar o lugar do Jon Stewart. Portanto, é uma pleia de comentadores, de jornalistas... E humoristas, neste caso, não é? Que perderam essa vamos lá ver, essa aura de distâncias. Deixa-me usar uma frase do Johnny Carson, que é provavelmente a maior referência do late night e das entrevistas. Uma vez perguntaram, ou criticavam o Johnny Carson por ele não ser interventivo nas questões sociais. E ele disse assim, mas eu sou um humorista, eu convido as pessoas para conversar com elas e para trazer humor. Mas sabe qual é o risco? O risco é eu começar a dizer coisas e achar que a minha opinião vale alguma coisa em relação à opinião dos outros só porque eu estou sentado e a apresentar um programa. Achei extraordinário e acho que realmente aquilo que vemos agora, Jorge, não sei se concordarás, é pessoas que não estão a fazer jornalismo, não estão a fazer também a vida política ativa, mas utilizam determinadas maquilhagens para fazer o seu ativismo político.
E uma outra, sim, e essa questão que referiste do Carlson é importante porque aquilo que se passava numa sociedade que não tinha tanta distribuição de informação tão rapidamente e de uma forma tão massiva, era dentro de uma comunidade que essas coisas se passavam e discutiam. Hoje, a globalização gerou em quase todos os setores, e no jornalismo é igual, do winner takes it all, ou seja, há uma pessoa que recebe todo o crédito da sociedade e ela realmente ganha poder e a opinião dela começa a valer muito. É mais ou menos como o Ronaldo, às vezes pergunta-se assim, mas como é que é possível numa equipa como a Real Madrid o Ronaldo ganhar quase tanto como ganham os outros? Porque ele concentrava, se quisermos, todos os recursos do planeta só para o ver a ele e, portanto, ele torna-se por si só uma personagem com um peso brutal na sociedade. E, portanto, agora imagina isto, na lógica jornalística, em que, no fundo, tem que vir dizer aquilo que acha sobre uma matéria, as pessoas têm como de referência e depois, mais tarde, descobre que, afinal, aquela referência era uma referência falsa. Não tinha aquela substância que nós gostaríamos. E isso é uma outra dimensão do problema, que é nós temos uma notícia veiculada por uma pessoa que tem acesso a milhões de pessoas no planeta. E, portanto, de repente, o planeta está a discutir uma mentira. Essa mentira, depois, se descobrir mais tarde, é mais ou menos como aos crimes. É assim, o que é que interessa um crime ser julgado? Aliás, há prescrição pela passagem do tempo. Porque essa natureza humana é dizer, pá, já passou tanto tempo, não queremos saber disso. E, portanto, se um tipo hoje prega uma mentira que gera uma distorção nas decisões da sociedade a 1 ano a 2, de repente, se ele for julgado aqui a 20 anos, o que é que interessa isso? A sociedade já tomou uma decisão errada. Temos de lembrar, por exemplo, a questão do Covid. O Covid, ainda hoje, para mim ainda continua a ser não tenho investigado muito sobre isso, mas continua a ser um enigma que ninguém veio explicar porque é que se fez, ou se fez aquilo, porque obviamente se achava que devia ser feito, mas ainda ninguém fez um relato sobre aquele aprisionamento que nós todos tivemos naquele período. E as reais consequências e se realmente as decisões foram eficazes ou não. Pronto. Ainda hoje porque não nos dedicamos a isto. Não quisemos ou não se fez. Porquê? Porque se calhar não é oportuno. Não achas que foi a polarização que fez com que, sei lá, ao afastarem-se tantos, e deixa-me utilizar a expressão, desde os que levaram todas as vacinas até aos que negavam a existência do que quer que seja, não achas que por vezes é essa polarização claro, que torna com que o bom senso tenha muita dificuldade em ocupar espaço? E reparem que os governos tiveram que usar a figura de emergência nacional quase, para obrigar as pessoas a obedecer. E, portanto, não queriam nada de oposição. E, portanto, houve uma espécie de uma cortina que foi feita, em que toda a gente se organizou para isso. Vamos ver, não podemos fazer o totobola à segunda-feira é sempre fácil. Não é? Sabemos quem ganhou e quem perdeu. Há jogos de triplo. Naquele momento, os decisores políticos tinham um problema para decidir e decidiram daquela forma. Mas hoje temos o direito como sociedade de fazer a pergunta, mas decidiram bem ou erradamente? E não sabemos. Porquê? Porque naquele momento tudo estava voltado, tinha que ser naquele sentido, e não houve uma voz discordante. E há pouco perguntavas o erro. O erro é porque começam a aparecer muitas vozes discordantes sobre um sistema mediático e sobre um sistema político, e essas pessoas estão a ganhar eleições. E reparem o seguinte... Isto é que é o fantástico disto. O Sr. Trump, que é acusado de produzir muitas fake news, é objeto da maior fake news de uma empresa mais credível do planeta. Exatamente. Ora, isto é uma desconfiança no discurso político. Isto abala os pilares. Como é óbvio. E isso está tudo muito silencioso. Mas como o homem tem sempre, no final, boa consciência e sentido de justiça,
começa toda a gente a pensar, isto não faz muito sentido. E não vai ficar por aqui. Então não é de surpreender que, por exemplo, nas redes sociais encontremos pessoas como o Joe Rogan, Candace Owens, que acabam por ter, em termos de audiência, uma audiência global e que supera muitas vezes em alcance já as plataformas tradicionais de mídia. Completamente. Mas essa fuga, se perguntarem aos comunistas antes do Estado Novo, eles tinham jornais clandestinos. Tinham jornais clandestinos. Havia uma distribuição. As pessoas tinham o poder, não lhes permitia que eles veiculassem a palavra. E isto acontece sempre em qualquer poder. E quem é que são as pessoas que confrontam o poder? São sempre grupos mais restritos, começam por ser mais restritos, mais marginais, e que de repente começam a dizer, não, o rei vai nu, o que ele está a dizer não é verdade. E por isto, aquilo e aquilo outro. Que são, obviamente, escorraçados numa fase inicial. E, portanto, isto faz parte das regras do poder. E hoje temos alguma dificuldade como pessoas, como cidadãos, de olhar para nós a repetir os erros dos nossos antepassados do ponto de vista de comunidade. O poder quer sempre controlar a informação. Os que são contra o poder são sempre marginalizados e são sempre, em geral, os radicais. E depois, a prazo, há uma orientação da sociedade, que às vezes pode ir para um lado ou pode ir para o outro, mas isso é necessário. Ora, o jornalismo, que é o mídia, aquele que faz a mediação entre o poder e o cidadão, se não for, se não for imparcial, isento e transparente sobre aquilo que faz, as pessoas... Voltamos aqui. Voltamos a uma coisa que nós já tivemos, que é a democracia direta, a democracia popular, que também tem os seus perigos. Porquê? Porque as pessoas, na lógica emotiva, tomam decisões, às vezes, completamente irracionais. Ainda hoje me custa, apesar de todos os crimes que foi acusado, ainda hoje me custa um pouco ver o processo do Ceausescu e da mulher, que em meia hora ou uma hora, se tanto, foram julgados e fuzilados imediatamente. Sim, é nesse tipo. Apesar de tudo, não é, como ser humano, não é o sistema que eu quero ver a funcionar. Mas esse esvaziamento da mediação, que dá origem ao discurso direto, torna a gestão política dos assuntos muito mais complexa. E os políticos, como não conseguem resolver o problema, começam a falar sobre a ideia de que se calhar temos que começar a controlar. Não vai correr bem. Olha, mas por outro lado também temos na nossa história alguns exemplos e neste caso eu penso que a Alemanha do terceiro ou do segundo Reich era um exemplo disso, onde existiam de facto partidos que tentavam através da clandestinidade utilizar outras plataformas para passar a informação, mas quando chegaram ao poder foram eles até exímios controladores, como por exemplo o Goebbels, até o cinema alemão controlado. Claro. Eu estive em Roma e porque estava na altura, os hotéis estavam cheios, e fui parar a uma zona mais não tão central em Roma, e até porque o hotel era muito mais barato. Então dei comigo no Cinecittà, que foi no fundo eram os estúdios onde Mussolini inaugurou, no fundo, a ideia do cinema italiano e da história, diria, poderosa de Itália. Isto faz parte. O poder é sempre assim. O poder é o poder da palavra, é o poder de comunicar, é o poder de influenciar a narrativa da sociedade. E, portanto, nós temos de estar sempre vigilantes sobre isso. Olha, Jorge, para terminar, não me parece que o caso tenha terminado, havia muito mais a falar, mas é irónico que seja uma figura tão divisiva como o Donald Trump a ser vítima, na realidade, de um processo tão, e desculpem a expressão, criativo de preparar uma frase que ele não disse. É irónico, mas ao mesmo tempo revela a profunda doença da sociedade. Porquê? Porque se há admitindo, vamos supor que a investigação que está a ser feita
que conclui que houve realmente um erro, houve uma negligência, vamos admitir isso. Mas temos que admitir o outro também, que é, foi feito propositadamente. Então isso dá um poder... Quem conhece, e desculpa Jorge interromper, quem conhece televisão e quem conhece como é que um programa chega até ao momento em que é emitido, tem que ser um erro... Mas se não foi... Tem que ser a pessoa mais azarada do mundo, tem que ser o editor mais azarado do mundo. Cada vez que ele fez corte no computador, calhou exatamente na palavra certa do Trump, foi exatamente para a câmara certa que não estava no Trump para... Certo, mas eu quero chegar... Vamos pôr as duas hipóteses. Okay. Que é um erro de um funcionário, ou até o funcionário estava pago ou subornado, qualquer coisa, mas é... uma coisa localizada numa pessoa. Mas vamos admitir que a organização sabia daquilo, fechou os olhos e deixou seguir. Então isso dá uma força brutal a um discurso de um conjunto de atores políticos que diz que as televisões, os mídias tradicionais, estão dominados por uma agenda que não tem escrutínio político. Porque, apesar de tudo, nós podemos dizer muito mal da democracia, mas a verdade é que temos a oportunidade de 4 em 4 anos despachar... Olha, e de estar aqui a conversar, por exemplo. E despachar quem nós achamos que não funcionou bem e apostamos num próximo político. Não é verdade de uma instituição destas, porque essas instituições são muito mais... não têm um ciclo eleitoral, não têm legitimidade política. A legitimidade resulta da credibilidade que foram adquiridas ao longo do tempo, que obviamente é uma credibilidade deontológica, ética, e isso torna muito mais, por exemplo, todos os escândalos que nós temos relativamente por exemplo, padres na igreja, ou dentro, por exemplo, há pouco referias na questão da televisão, da CNN, desse tipo de preferência. Tudo isso avala as instituições. Há uns anos um colega meu perguntava, fizeram-lhe a pergunta, um colega meu na área que trabalhava, mas a sua instituição é eticamente responsável? E ele deu uma resposta interessante, que era: a instituição as pessoas é que podem não ser. Ou seja, hoje nós já não estamos a pensar assim, nós estamos a pensar que é a própria instituição que gera maus padrões éticos, apesar de terem todos os formulários, que é outros formulários, que é o formulário da transparência, que há um economista sul-coreano que diz que é uma nova ideologia a transparência. Nada é transparente com a transparência, porque aquilo são formulários para dizer à sociedade que está tudo bem. E depois aparecem-nos os casos, mas afinal o que é que se passou aqui? E portanto é este cinismo, esta hipocrisia, estas agendas muito, eu diria, muito persistente, muito controladas, sobre os mesmos temas, sempre a baterem na mesma tecla, que no fim, no meu caso em concreto, leva-me a não ver televisão. Até o próprio silenciamento de quem tem uma opinião diferente. Às vezes nem está nos antípodas, mas é diferente. É incómodo. Então é logo... Olha, e voltando e tocando agora nesta questão do diretor-geral da CNN e da escolha por... colocar pessoas em postos e em trabalhos de relevância por causa de determinada orientação sexual. Lá está, faz-me lembrar uma das figuras divisivas. O nosso Trump antes do Trump, eu consideraria Alberto João Jardim. E Alberto João Jardim estava sempre a falar do famoso lobby gay em Lisboa. E passados não sei quantos anos de Alberto João Jardim, nós vemos uma situação destas e leva-nos a pensar que, se calhar, ele, depois de ter bebido, sei lá, um vinho da Madeira, disse aquilo, antes era isso que eu pensava. Epá, ele está... E agora vejo isto? O tema é sempre... Vamos lá ver, as minorias, e pode ser de orientação sexual, pode ser de outra natureza, as minorias, por serem minorias, criam em geral na sociedade a sua rede de proteção. E, portanto, se consideram elas próprias marginalizadas, depois começam a criar esquemas para, no fundo, virem a ter o que acham que seria o poder normal. Ora, o problema que nós temos é que
nós somos iguais perante a lei. Este é o princípio básico. Claro. E, portanto, não é a minha orientação, não é a minha nacionalidade, não é a minha raça, não é a minha cor, seja o que for. Essa não é a regra do Estado de Direito. Essa não é uma regra de um Estado moderno que passou já por não sei quantas guerras até chegarmos aqui. A regra é escolher de acordo com os critérios razoáveis. O que é que acontece? Como se instalou a ideia da proteção das minorias pelas minorias, porque também foi um ativo político, então tudo é permitido. E, portanto, de repente, nós não estamos a gerir a sociedade, nós estamos a gerir minorias. E depois o bem superior, que é, somos todos iguais perante a lei, independentemente de onde nós vimos, isso tudo é corroído. E, obviamente, o que é que gera? A reação contrária. Vamos ter que acabar com isso tudo. E isso depois leva a uma outra dimensão, que é a perseguição às minorias, que também é outro problema da sociedade. E foi sempre uma luta da sociedade, que é as maiorias têm que respeitar as minorias, mas as minorias não podem tomar conta da vida de todos, só porque elas se sentem marginalizadas. Eu às vezes vejo pessoas a escreverem textos em jornais muito credíveis sobre este tema e fico impressionado por assim, mas tu és um ser humano como outro qualquer, qual é o teu problema em escolheres o caminho político? Uma coisa é escolher um caminho político em que acho que o partido A, o partido B, o partido C me protege mais. Outra coisa é tu transformares isso no teu cotidiano numa lei que é a tua lei, que é uma lei da selva, que é, no fundo, eu ao fazer aquilo estou a violar todas as regras, se quisermos, certo, mas, da seleção. Jorge, quando olhamos para esta questão minorias e maiorias, bem, então os números absolutos deixam de existir e deixam de fazer sentido, porque, por exemplo, olhemos para aquilo que tem sido a cobertura televisiva dos acontecimentos na Palestina e, de facto, como a comunicação social faz quase uma contagem diária do número de vítimas, mas, no entanto, no Sudão e na Nigéria, os cristãos estavam a ser assassinados em número bastante superior e só agora é que alguém está a desvendar, digamos, esses acontecimentos. Mesmo assim, não têm de todo as plataformas noticiosas a dar a mesma atenção que davam e dão a Gaza. E essa é uma das revoltas que a sociedade está a demonstrar. Há pouco falavas que eu acho que a sociedade está a despertar para este desequilíbrio comunicacional, que é um desequilíbrio que resulta também da natureza política hoje da sociedade, em que a sociedade não consegue bater nenhum assunto sem ser numa lógica de polarização extrema, em que já não se pode falar sobre nada. Não se pode falar para nada porque se eu tenho uma posição, tu deves ser hitleriano. Se eu tenho uma posição, tu deves ser stalinista. Às tantas, então o que é que vamos falar uns com os outros? Dizia-me alguém... De bola também não vai ser, porque tu és do Benfica, eu sou de Sporting, não é? Claro. Também não vai ser de bola. Mas há um valor superior, nós gostamos de futebol. Sim, aí sim. É? Sim. Que é haver futebol. Não é possível haver futebol sem outra equipa. A não ser que escolha uma equipa só para perder. Tem que ser um adversário, não é? Tem que ser um adversário. Não é para assim como na Coreia do Norte, em que deram 7-0 a Portugal e estava lá nas Mas notícias. Os políticos falam como se os adversários não devessem existir. E as pessoas depois tornam-se radicais, em geral. Então tu estás a colocar a responsabilidade deste momento também nos ombros dos agentes políticos. Claramente. Então os agentes políticos, por estratégias políticas, de quererem se manter no poder, que é os instalados. Porque outra coisa na sociedade que nós não queremos falar, ou as pessoas não querem... Todas as épocas têm franjas da sociedade mais privilegiadas e mais instaladas. E isso não é problema, desde que as pessoas no global sintam que não estão a ser muito prejudicadas. A partir do momento em que há um grupo em que sentem que estão a ser prejudicadas e não estão a ser beneficiadas com o sistema, nascem o quê? Os antisistemas. E nós achamos que isto é o quê? Não, mas nós é que sabemos. Não, já há 100 anos foi assim, há 200 foi assim, há 300 foi assim, há 400 foi assim. É sempre assim em todas as sociedades. E por isso a nossa mudança neste momento na sociedade é esta. Pouco falámos no futebol.
Eu lembro-me que o antissistema do futebol era o Futebol Clube do Porto. Pois. Porque achava que o Benfica, como vinha de uma ligação, na altura dizia-se ao Estado Novo, e que, portanto, tinha tido a grande projeção, era um antissistema. Hoje... Agora já não outra vez. Agora já não outra vez. Mas houve uma época em que parecia que quem dominava. Mas temos o presidente do Sporting a vir dizer que o sistema, e ele põe-se com um antissistema, porque ele acha que é o prejudicado. É natural isto acontecer. O que não pode acontecer é que, de repente, nós queremos destruir a relação entre as pessoas porque somos mais prejudicados ou somos beneficiados. E o que é que levamos? A revoluções. O que é a revolução? A revolução é a incapacidade da sociedade, por meios pacíficos, resolver os seus problemas. Chega a um ponto e diz, mas isto não se resolve assim, então vamos resolver como? E aí é que vem sempre os problemas. Então estamos mais intolerantes, de alguma forma. Claro. A vantagem que neste momento temos, como sociedade, é que estamos inseridos numa Europa que tem sobre política externa e tem sobre, se quisermos, sobre as concepções políticas, uma ideia de tolerância em que ninguém se vai guerrear por causa disto ou daquilo ou daquele outro. Já não é bem verdade quando nós falamos em blocos. Quando nós falamos em blocos já é um tema mais complicado. Os Estados Unidos, a China, a Europa, já são coisas diferentes. O que eu quero dizer é que é preciso ter muito cuidado com estes temas, porque estes temas da comunicação social, se a comunicação social, ela própria, não refletir sobre o que está a fazer, não há problema nenhum. Vai falir e vai terminar. Porque as sociedades resolvem sempre isso. E como é que resolvem? Purgando por uma morte lenta, não apoiam, deixam de ver, deixam de comprar. Exemplo, ontem, creio que foi ontem ou hoje, posso estar equivocado, mas uma entrevista já após esta notícia do diretor da informação, creio que Nuno Santos, da CNN, e nenhum dos jornalistas que lá estava colocou a questão em relação... Mas ele escreveu um texto, acho que foi no Sol, muito interessante, sobre o ativismo político dos jornais. Ok. Ele escreveu isso. É um texto interessante em que ele refletia sobre isso já e percebe isso. E depois uma outra ideia, que esta talvez um bocado mais arrojada, que eu tenho percebido ao longo do tempo. As redações tornaram-se um pouco basistas, ou seja, cada um produz aquilo que quer produzir, o editor controla umas coisas mais de nível, mas não mete muito a mão na massa. Ou seja, dizia-me um jornalista com experiência, a grande diferença que eu já tinha saído, já estava reformado, ele dizia, a grande diferença que eu, era um jornalista do Expresso, tipo muito interessante, dizia, a grande diferença é que eu tinha sempre um supervisor, eu fazia muitas asneiras. Ele contou-me uma história que fazia notícias sempre de forma agressiva em relação, quando não gostava de uma pessoa, e o diretor disse, tu, antes de escrever sobre essa pessoa, dessa forma, porque é que não falas com ela? E ele disse, eu comecei a falar com as pessoas e de repente mudava a minha opinião. E então aquilo que para mim era o diabo, tornava-se uma pessoa normal. E às vezes eu achava mal dele e depois de falar com ele ainda era mais duro. Mas tinha o contraditório. Não se perdia a noção do contraditório. Não há notícia... porque ajuda a agenda que nós temos, ao nosso projeto. Tem que se admitir sempre, dentro da comunicação social, a ideia do contraditório. O poder tem que ter sempre contraditório. Nós, se pensarmos, agora, quando se está a discutir as presidenciais, é um bom tema, olha-se para o tema. Qual é o tema? O Presidente, quer se queira, quer não, é um vigilante do sistema do regime parlamentar. Obviamente os partidos não gostam disso. Querem controlar a agenda do Presidente. É sempre nesta linha que nós estamos numa... E para irmos, estamos nos últimos 5 minutos, sensivelmente, do programa, para irmos um bocado às presidenciais, mas também tenho visto, e agora deu-se início os debates, também tenho visto algumas intervenções de candidatos à presidência que mais parecem futuros primeiros ministros a falar, ou seja, a falar de temas como se eles fossem aqueles que determinam depois as políticas para essas questões.
Sobre o tema das presidenciais, eu primeiro de tudo tenho que fazer a minha declaração de interesses. Ótimo, ainda bem que o fazes. Eu sou apoiante de António José Seguro e, portanto, tudo aquilo que eu disser aqui, desconfiei. Não estou a... Como é que eu ia te explicar? Mas está feito o disclosure. Sim, é isso que muitos não fazem. Sim, não, mas estou a fazer o disclosure. Mas vou tentar, na linha, há uns anos, falando com um diplomata, mas como é que vocês, diplomatas, funcionam? Ele disse uma coisa: nós nunca mentimos, mas omitimos muito. Porque se mentirem, depois já ninguém acredita neles. Mas omitimos. Eu vou tentar não omitir, porque obviamente não vou fazer nada que seja contra o meu candidato. Mas o que eu acho é que há uma necessidade... Primeiro, os partidos políticos, por história, tiveram sempre uma participação ativa na escolha dos candidatos. E, portanto, querem ter um da sua cor na presidência, porque lhes é útil. Ou porque são poder, ou porque são oposição, mas na prática todos querem fazer mais ou menos o mesmo. E se repararmos, aquilo é tudo mais ou menos o mesmo. O caso do António José Seguro é um pouco diferente, mas também não vou entrar por aí porque não interessa. Mas o que é que eu vejo? A mistura entre a função de chefe de Estado e de chefe de governo, que às vezes quer fazer, é brutalmente artificial, porque não tem as mesmas funções, nem é isso que a Constituição lhes dá. Mas essa confusão dá jeito a ver, porque é uma forma deles falarem dos problemas do país. E as pessoas depois acham que o Presidente vai resolver aquele problema em concreto. Vamos admitir que é eleito um Presidente que não está de acordo com uma lei. Ele tem um conjunto de poderes para resolver isso, mas o regime continua a ser muito parlamentar. Portanto, pode ser através da Assembleia que o Presidente é afrontado. A percepção que o Presidente tem sobre a gestão dos problemas, isso é relevantíssimo. Agora, não vamos e eu estou plenamente de acordo, vir dizer que vai resolver isto, aquilo, aquilo outro, por si só, é já em si mesmo uma mensagem demagógica. No final do dia, estamos a falar em demagogia pura. Depois, tem alguma dificuldade, é que se vestirem o papel de Presidente, se calhar em muitas matérias não tem nada mesmo para dizer. Mas isso foram contratados para ir a um estudo para dizer qualquer coisa. Isso é já se viu alguns momentos desses. Já se viu alguns momentos. O exemplo interessante que dava-me lembrar é a questão do Serviço Nacional de Saúde. Se fosse, vamos admitir que os dois íamos para candidatos à presidência. Se eu dissesse que é preciso olhar para os ministros, para o Secretário de Estado, para o orçamento, para a organização, para a eficiência, para a carreira dos médicos, tudo bem. O que é que eu vou dizer a seguir, não é? Nada. Esgotou. Que é a mesma coisa que eu tirei aqui, olha. É igual, não é? Então o que é que... Não, quer dizer, essa não é a minha responsabilidade, é do Governo. Ora, as pessoas querem que o Presidente... E aí tem outra dimensão, que é a dimensão, essa aí é real, e por isso percebe-se que os políticos que se querem candidato a Presidente têm que falar também nos temas concretos, porque as pessoas acham, e bem, que o Presidente tem o poder de convocar uma agenda com o Primeiro-Ministro e de o alertar. Aliás, se for ver as memórias dos Presidentes, é muito claro que as reuniões que têm são discutidos os temas que o Presidente, pela sua própria estrutura de poder, tem a obrigação de comentar com o Primeiro-Ministro. Este assunto não está a ser resolvido, este assunto não está a ser maltratado, este assunto porque é que foi deixado para trás. Isso faz parte Agora, a resolução do problema em concreto não vai caber ao Presidente. Jorge, para terminar, nesta polarização, não receias um pouco o aparecimento de figuras messiânicas, voltar a um Dom Sebastianismo, daqueles primários que tivemos em outros tempos? Estás-te a referir ao Almirante Gouveia Melo? Não, o aparecimento de alguém que é uma figura que resolve tudo. Sim, isso faz parte da sociedade. Ou seja, a sociedade, a partir do momento em que, com os atores conhecidos e experientes e que aparecem com frequência, não resolve os problemas, as pessoas chegam a um ponto em que apostam na figura de alguém. E, portanto, porquê? Porque é o escape que têm. No fundo, é um outsider. Porque o insider, e vemos aquela questão dos instalados versus não instalados,
quem não está instalado vai sempre aparecer como nessa figura. Muito bem. Jorge Marrão, obrigado por ter estado aqui connosco. Mais 50 minutos não seriam suficientes para abordar todas estas questões. Obrigado a si também que nos acompanhou neste programa. Já sabe, pode rever subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, coloque o seu gosto, faça também o seu comentário e partilhe. Resta-me agradecer e dizer que amanhã estamos de volta à mesma hora para mais um programa. Obrigado, boa noite.